Meu nome é Paulo Henrique da Lago Miller, estou como prefeito, fui vice-prefeito por 2 mandatos, sou empresário e tenho 40 anos. Bombinhas vê sua população multiplicar na temporada do verão e registra um grande número de visitantes a cada feriado. Um problema recorrente tem sido a falta de água. A Água de Bombinhas, concessionária que toca o serviço de água e esgoto, promoveu algumas melhorias no sistema, mas a falta de água continua sendo crônica. Como resolver essa questão do fornecimento de água de forma definitiva? Então, a população de Bombinhas ela não duplica, ela fica 10 vezes mais. Só esse final de semana, por exemplo, nós tivemos 200 mil habitantes. 200 mil pessoas dentro da cidade, população de 20 mil, então é 10 vezes. Na verdade, antes, com a Casan, a gente tinha uma produção de apenas 60 litros por segundo. Com a água de Bombinhas, nós já temos 190 litros por segundo. Ano passado, a gente teve um problema que foi o rompimento da adutora, mas esse feriado, por exemplo, não tivemos nenhum episódio de falta d'água, ao contrário, ainda teve água em abundância. Então a gente acredita que já para essa temporada a gente não terá mais problema de falta d'água em nenhum bairro da cidade. O projeto que prevê o fim das cobranças de taxas, como a TPA de Bombinhas, avançou na Assembleia Legislativa. A chamada PEC dos pedágios foi aprovada em primeiro turno pelos deputados e a tendência é que seja aprovada em segundo turno também. A taxa pode vir a ser extinta. Apesar de muito criticada, a TPA representa uma fonte de arrecadação garantida para o município. Na sua opinião, a TPA deve ser extinta? Qual o impacto que a extinção causaria para o município de Bombinhas? A PEC não tem nada a ver com a TPA de Bombinhas, ao contrário, ainda ela incentiva a TPA de Bombinhas. E os próprios deputados nas suas falas falam que a TPA de Bombinhas permanece, porque a TPA de Bombinhas é uma taxa de preservação ambiental. E a PEC do deputado Ivanates fala de pedágio urbano, então são coisas totalmente diferentes. Então não afeta em nada nem a taxa de preservação de Bombinhas e muito menos a de governador Celso Ramos. Estão totalmente fora dessa questão. A TPA é uma taxa importante para uma cidade. Imagina, uma cidade que tem 20 mil habitantes e tem um impacto de 10 vezes mais. Por que isso é importante para a cidade? É importante porque se não tiver a taxa de preservação ambiental, o município é obrigado a tirar o dinheiro do IPTU, os recursos próprios que ele tem, para investir na temporada. Tendo a TPA é o contrário, o município consegue fazer com que os seus recursos que ele arrecada do imposto do cidadão, do IPTU, por exemplo, ou do ITBI, sendo revertido diretamente à sua população que vive lá. Por isso que nesses últimos anos Bombinhas conseguiu investir em mais de 400 milhões em obras, e mais de 400 obras foram feitas na cidade. Só para a gente entender um pouquinho, o grande mote do deputado Ivanates é que uma das taxas que vai ser atingida seria a TPA de governador Celso Ramos e de Bombinhas. Por que o senhor diz que não? É só ver a fala dele. A própria fala dele na última sessão, se vocês puxar, diz: a TPA de Bombinhas não é afetada. Isso é o grande... Está na fala dele. Márcio Machado e também o deputado do Novo, Bruno Souza, eles são muito claros e categóricos. A TPA de Bombinhas não é afetada. E é muito fácil. É só vocês pegar e consultar. Bombinhas é uma taxa de preservação ambiental. Taxa não tem nada a ver com pedágio. São coisas totalmente diferentes. Então, é muito claro. O próprio deputado Ivanato fala isso. É só vocês puxar na fala dele. A promessa de um segundo acesso para Bombinhas vem de décadas, mas a obra causaria um grande impacto ambiental e ainda não avançou porque há ações do Ministério Público Federal questionando o licenciamento. Se o senhor for eleito prefeito, como pretende resolver o problema de congestionamentos e de dificuldades de acesso à cidade em um curto e médio prazo? No final de outubro vamos assinar agora um convênio com o governo do estado, onde tem a pavimentação do Morro de Zimbros e o Morro de Porto Belo. São 12 milhões, foi a deputada Paulinha que conseguiu esse recurso para nós. Nós vamos pavimentar e a obra será licitada ainda esse ano, passando a temporada a gente inicia ela. Com relação à questão do segundo acesso, porque isso pavimenta o morro, sem dúvida nenhuma já melhora muito a mobilidade da cidade, principalmente para quem entra. Mas com relação à questão do segundo acesso, ela avançou e avançou muito, o Ministério Público inclusive já disse ok. Só está faltando 2 audiências públicas que têm que ser convocadas pelo IMA, né, que é o órgão ambiental do Estado. Tendo isso, já pode dar continuidade. A falta de mobilidade urbana, de maneira geral, ela continua sendo um dos problemas principais do município de Bombinhas. Além do grande fluxo de veículos, faltam calçadas, pavimentação de qualidade, ciclofaixa e falta de acessibilidade para portadores de deficiência. Como o senhor pretende mudar essa realidade? Eu acho que essa pergunta não cabe muito para Bombinhas.
Até porque todas as avenidas têm ciclovia, todas as avenidas têm acessibilidade, todas as avenidas têm calçada. Então, eu acho que não cai muito bem isso aí. Eu acho que você tinha que reformular isso aí, me desculpa. Bombinhas depende economicamente do turismo. Como diversificar a matriz econômica ou gerar atrativos para que a cidade tenha oferta de empregos e geração de riquezas todos os meses do ano? Esse ano, por conta da pandemia, a gente não conseguiu botar em prática, né? Mas a gente já estava investindo muito na questão de turismo do inverno também, principalmente ligado à questão da pesca, principalmente ligado à questão da cultura. Nós temos 10 engenhos de farinha na cidade. Então, assim, de uns 2 anos para cá, a Bombinhas se tornou uma das grandes pérolas do Brasil. Tanto é que nós já somos o 5º destino turístico mais procurado. Estamos na frente de Fortaleza, estamos na frente de Salvador, de Alagoas. Então, o município ele vem caminhando, claro, se diversificando a cada ano que passa, mas agora, sem dúvida nenhuma, os investimentos também serão voltados para o turismo de inverno. O verão é muito tranquilo, né? Porque praia se vende naturalmente, muito fácil. Mas agora a gente vai investir também muito na questão dos eventos náuticos também, campeonatos de jet ski, vela, a gente vai fazer isso também, agregando principalmente na baixa temporada. A saúde sempre foi uma fonte de reclamações da comunidade. Bombinhas não tem um hospital e dispõe de um PA ou de uma UPA para atender as emergências. Se for eleito, qual a sua proposta para a saúde? Bombinhas é a cidade que tem o melhor sistema de saúde do estado de Santa Catarina, entre os municípios de 25 mil habitantes. Já foi premiado por 3 anos consecutivos. Nós não temos um PA, nós temos uma UPA, uma unidade para um atendimento 24 horas, melhor inclusive que aqui de Itajaí, onde tem 3 médicos e com equipamentos de qualidade. O que a gente vai continuar é ainda melhorando ainda mais esse serviço de excelência que o município já faz. Com alguma proposta específica? Sim, é que nós inauguramos uma UPA agora faz poucos meses. Então é isso, essas são as propostas. Um município como Bombinhas, pequeno desse, ele tem convênios com hospitais, por exemplo. O município repassa dinheiro para o Marieta, assim como repassa para o Ruth Cardoso, né? Agora, existe uma conversa entre os 3 municípios e fazer um hospital regional, com auxílio do governo do estado. Mas daí serei Bombinhas, Porto Belo e Itapema junto. O IDEB demonstrou que a educação de Bombinhas teve uma média alta na avaliação nacional de 6,6 nos anos iniciais. A cidade dispõe de uma escola integral que é referência. Se o senhor for eleito, vai continuar investindo em mais escolas integrais? Qual o seu plano para a educação, caso seja eleito? Com certeza. Escolas de tempo integral são a grande mola propulsora para deixar a educação do Brasil ainda melhor, né? A gente copia cidades que tiveram esse exemplo, por exemplo, o Ceará, que é exemplo dos maiores notas do IDEB. A gente conseguiu fazer isso, né, para o fundamental, a gente quer ampliar isso aí e também quer fazer um sistema diferente para os anos iniciais também. Quem sabe construir também uma escola um pouco maior, só que como são crianças um pouco menores, é mais difícil essa mobilidade delas. Mas a gente ainda vai mais que dobrar os investimentos na área da educação, na próxima gestão. Seus opositores lhe acusam de manter baixos salários no funcionalismo público e de inflar a máquina com cargos comissionados. Além disso, o senhor teria um histórico de perseguição a servidores. Também tem tido atritos com o Legislativo. Como pretende se relacionar com os vereadores e os servidores se for reeleito? Então, os servidores públicos de Bombinhas têm bons salários, inclusive os médicos da cidade são os que mais ganham em toda a região. Com relação à questão de atritos com o poder legislativo, traidores são tratados como traidores, então não se discute com relação a isso. Cargos comissionados, a Prefeitura de Bombinhas é que menos tem cargo comissionado em toda a ANFRE, tanto é que nós não temos mais de 80 cargos comissionados, coisa que o município da gente tem 800, né? Coisa que o município de Balneário Camboriú tem quase 500. Então, nós temos 1.070 funcionários, nós temos menos de 10% dos nossos funcionários são cargos comissionados. E tem uma outra questão muito importante. 90% dos secretários da prefeitura são efetivos. São funcionários efetivos e não são políticos.